No início da noite de ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez um pronunciamento que paralisou Brasília. Ele veio a público para dizer que determinou a abertura de investigação que pode levar ao cancelamento da delação de 3 executivos da JBS: Joesley Batista, um dos donos do frigorífico, Ricardo Salti e Francisco de Assis. Janot citou indícios de omissão de informações sobre práticas de crimes no processo de negociação do acordo. O problema surgiu após os delatores entregarem à PGR, na semana passada, novos áudios. Nesta terça-feira, a revista Veja divulgou a gravação de uma conversa entre Joesley e Salti, feita em 17 de março, justamente no dia em que a PF deflagrou a Operação Carne Fraca, que atingiu companhias do setor frigorífico. Entre os alvos da ação estavam 3 unidades da JBS, onde foram recolhidos documentos e provas. Porém, os áudios surgiram somente agora. A gente tem um trechinho de um dos trechos divulgados pela revista Veja, numa conversa de Ricardo Salti com Joesley, em que eles falam sobre a situação do procurador Miller. Tira um trechinho, tem um minutinho só, mas acho que é legal para a gente entender e já coloca para discussão. Vai lá, Reginaldo. Vamos dar um passo atrás. Sim, na minha cabeça. O Marcelo é do MPF. Ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot. Quando eu falo Janot, é Janot, Pelela. Não. É tudo a mesma coisa. MPF, é Janot, Pelela. Ricardo, nós somos joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou pro Janot. Janot, nós temos o cara, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. Ele já entendeu isso. A Fernanda surtou por quê? Porque a Fernanda entendeu que nós somos muito mais e nós podemos muito mais. Aí até a Fernanda perdeu o controle. Vera Magalhães, começa esse tema com você. Você veja que esse áudio já acaba por desarmar um pouco da estratégia que o procurador Rodrigo Janot armou ontem, porque ele tentou se desvencilhar do Marcelo Miller e dizer, olha, recebemos esse áudio aqui, ele veio por engano no meio de um material novo entregue pela JBS que implicava o senador Ciro Nogueira, veio por engano e eu estou aqui oficiando o Supremo que o acordo a partir de agora está em revisão e pode ser rescindido. Pois bem, no áudio que o Joesley fala, ele fala que o Marcelo Miller já estava em tratativas naquela época, portanto, antes de se exonerar do Ministério Público, que ele só fez em 5 de abril. Depois, portanto, da gravação com o Temer, eles estão conversando quando o Temer já foi gravado no Jaburu. Marcelo Miller não só já sabe, como já os está municiando de informações, os está orientando e informou ao Janot que ele tem uma joia da coroa para usar. Então, ele não está implicando só o Marcelo Miller nesse áudio, ele está implicando o Janot. Ele está dizendo que o Janot, naquele momento, 17 de março de 2017, já está informado do que está sendo feito. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque até então o que o Janot dizia era, ele chegou na minha porta com esse pacote pronto e nós aí passamos a negociar a delação. A partir de abril. Portanto, não é verdade. Ele já estava a par dos passos que estavam sendo tomados anteriormente nessa fase da gravação e tudo mais. Ele vai ter que inventar uma outra história sobre como começou a negociação com o Joesley. Isso é muito grave. Isso coloca em suspeição a principal ação dele no cargo, que foi a denúncia contra o presidente da República, não qualquer pessoa, contra o presidente da República. A gente já vem falando aqui, o Andreasa muito, eu já falei bastante do Marcelo Miller e do papel estranho que ele teve ao ir imediatamente depois de se exonerar para o escritório, justamente o escritório que estava fazendo a leniência, que é uma espécie de delação na área cível, da JBS. Então, tudo isso que parecia intrincado, mas que não tinha os elos, agora tem. E agora coloca mesmo em xeque esse acordo. A gente ainda vai esmiuçar vários trechos, eu paro por aqui, vamos ouvir meus companheiros, mas a coisa, o pepino ficou com um nó agora. Vai você, Andreasa. Acertamos tudo aqui, né, Patrick Santos? Mas não é motivo para comemorar. Não há motivo para festa nesse caso. É importante dar ao Janot e aos personagens agora implicados nessa história o benefício da dúvida que não foi dado ao Temer naquela ocasião. Ou seja,
precisamos nos resguardar para ouvir a integralidade dessas gravações, porque, mais uma vez, o Edson Fachin determina um sigilo que não é cumprido. E aí começam a surgir aqui e ali, vazar trechos desse áudio. O que há recortado é grave, mas eu repito, da mesma forma que reagi naquela ocasião, reagirei agora. Quero ouvir tudo. Tudo tem que ser liberado antes de fazer qualquer ilação. Eu gostaria de ver, inclusive, o Janot agora vindo a público para dizer: vamos tomar cuidado com as ilações. Contra mim vai ser muito bonito. É evidente que ele convocou a entrevista coletiva, sendo ele o arrogante que não por motivo de coragem, não tem mais coragem nenhuma, é puro medo. Ele sabia que havia perdido o controle sobre a trama. Vejam, há um lapso de tempo muito grande, desde o momento em que a Polícia Federal descobre gravações omitidas pelos Batista, até a entrega desse material que eles só entregaram agora, os Batista, porque sabiam que, se não o fizessem, a situação deles ficaria ainda pior. Tá? Então, há muita coisa a ser explicada, mas a situação do Janot é passível de medo mesmo. Quem diria, hein? Então explica aí, Marcelo Madureira. Eu, como sempre, né, talvez devido à minha formação de engenheiro, eu tento ver as coisas como um todo, né? E o que é que prejudica, o que é que coloca em risco, né, o futuro da civilização brasileira. E eu vejo o seguinte: existem forças organizadas no país hoje que têm o claro intuito de desmoralizar a Operação Lava Jato, desmoralizar o Ministério Público Federal, desmoralizar as operações da Polícia Federal, forças que evidentemente estão implicadas nessas histórias todas, né? E se vendo ameaçadas, se organizaram, e a chance que eles têm de se livrar é justamente invalidar no primeiro caso, e ainda, se possível, desmoralizar a instituição da delação premiada e também da prisão em segunda instância. Então, eu fico muito intrigado e curioso, e é aquela história, né? É só o tempo para nos dizer o que de fato aconteceu e está acontecendo, né? No que essa trama toda urdida pela família Batista, né? Pelos irmãos Wesley, JBS, BNDES, o PT, PMDB, cara, tem muita coisa muito estranha acontecendo. E a única coisa que eu posso dizer é: devemos todos ficar em alerta e, como disse o Andreasa, acompanhar com atenção e analisar com muito cuidado, fato a fato, pessoa a pessoa. A gente não pode, inclusive, confundir as instituições com as pessoas. Mas eu acho que... Fala. Acho que o Janot, ele foi um pouco além, né, nessa coisa de confundir as instituições com as pessoas, quando Exatamente. Ele comprou pelo valor de face uma delação que parecia a sua joia da coroa, como diz mesmo o Joesley. A partir daí, ele se viu imbuído de poderes maiores do que os que ele achava ter até então. Daí porque ele próprio tenha se pavoneado em arqueiro, dito que enquanto houvesse bambu, ele lançaria suas flechas, e era o que ele estava fazendo até ontem. Por que ele toma essa decisão, a meu ver, de levar ao Fachin uma petição dizendo que o acordo está sob revisão e levar este áudio? Porque já havia um outro áudio similar de posse da Polícia Federal que foi recuperado numa perícia da PF, que está com o Fachin desde junho, portanto, há 2 meses, portanto, quando o presidente ainda estava agonizando em praça pública, com termos, segundo se diz, semelhantes. O que eu apurei? Eu fui atrás deste novo áudio. O que eu apurei tanto no Supremo quanto na PGR. O áudio não é conclusivo quanto ao Marcelo Miller estar na maracutaia, está já comprado pelo Joesley, estar já atuando a favor da JBS. Ele fala do Marcelo Miller em termos mais ou menos similares com o que nós mesmos vínhamos falando, que ele era braço direito do Janot, e então teria passado ao escritório, então não é conclusivo sobre as relações entre eles.
Mas que além dos dois, Ricardo Saúde e Joesley, nesse áudio recuperado tem 2 advogados, Francisco de Assis e essa doutora Fernanda, a quem eles se referiram no áudio que nós acabamos de ouvir. Que então, por sigilo da relação entre cliente e advogado, isso teria sido preservado. E eu perguntei a essas fontes, ok, preservado, não publicar, mas eles sabiam que alguma coisa tinha de ruído. Não tomaram nenhuma providência a partir disso? Não tomaram nenhuma providência porque não era conclusivo. E aí eu pergunto, esse áudio vai ficar esquecido para sempre? O que vai ser feito? E aí a informação nova para o ouvinte do 3 em 1. Este áudio vai ser submetido ao plenário do Supremo pelo ministro Edson Fachin para que se discuta se ele vai ser destruído ou se ele vai ser publicizado. É muito pouco provável que ele seja publicizado por essa questão que é mais ou menos uma cláusula pétrea dos atores do direito, de que a pessoa pode até confessar um crime, um assassinato para o seu advogado e isso tem o direito de ser preservado. Então deve ser levado ao plenário do Supremo. A verdade é que essas relações entre o que é pessoal e o que é institucional ficaram muito misturadas nesse caso. Marcelo Miller era braço direito do Janot e foi para outro escritório e participou de reuniões sobre a leniência na mesma PGR que ele tinha acabado de deixar. Ele agora, se sabe, conversava com o Joesley antes mesmo de deixar o cargo. Tá tudo misturado e isso é sim muito pernicioso para o Instituto das Delações como um todo. A gente vai chegar lá ainda.